você é a pessoa que planeja, acredita, vai firme em cima do seu objetivo, na maior positividade, e quando acontece qualquer coisinha que foge do seu controle, você se sente desestabilizada, se sente perdida, acreditando que acabou, é o fim do mundo. Esse vídeo é pra você, então já chega dando like, já chega se inscrevendo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te agregar. Eu observo muito as pessoas, eu fico refletindo muito sobre comportamento humano. É um assunto que eu amo e é por isso que a gente conversa tanto sobre isso. Existem dois extremos, né? Tem quem espere o pior de tudo e tem também a pessoa que espera o melhor de tudo, que pensa super positivo, que acha que basta vibrar alto, que basta acreditar que tudo vai sair da forma que ela planejou. E eu acredito muito nas nossas crenças. Na verdade, eu acredito em muita coisa junta. Eu acredito em vibração, eu acredito em autoconfiança, eu acredito que a forma que você enxerga a vida, ela influencia completamente a maneira como você age diante dela e ela se responde pra você. Então eu acredito que é tudo pilar. Eu sou o tipo de pessoa que acredita assim, ai, tá acontecendo tudo errado. Ai, eu vou logo tomar um banho de sal grosso porque eu também acredito até em olho grande, sabe? Então eu acredito que muita coisa é sobre energia, muita coisa é sobre aquilo que a gente não consegue simplesmente ver. É importante a gente sempre trabalhar caminhando pro lado legal da história, né? Para que essas coisas que a gente almeja, que a gente quer acessar, que a gente quer pegar, flua da forma como a gente espera. Às vezes eu percebo e ouço também, muitas vezes até dando aula, que a pessoa fala assim pra mim, ai, Tamiris, mas eu fiz tudo certo e não funcionou. E profundamente, ela tentou uma semana, ela tentou 2 vezes e desistiu. E a verdade é que nem tudo vai dar certo. Eu não sei se alguém te falou isso, mas assim, bem-vinda à vida adulta, nem tudo vai dar certo, mas mesmo aquelas coisas que não dão certo, ela precisa ser resolvida para que a gente ultrapasse dessa fase e chegue no nosso objetivo. Eu observo que quando essas pessoas falam pra mim, Tamiris, eu tentei e não deu certo, eu percebo esse comportamento muito nelas. Eu acredito, gente, que tudo na vida precisa de um prazo, sabe? Pra você tirar suas conclusões. Você nunca deve falar se algo deu certo ou não a partir do momento que você não atingiu os 90 dias fazendo aquilo. Esse, pra mim, é o jogo da vida. Você tenta, algumas coisas vão funcionar, outras coisas não vão funcionar. Só que eu acredito muito mais do que vibração, acreditar e tudo mais, eu acredito no poder da constância. Porque quando você tem constância, algo deu errado, você nunca mais vai errar aquilo. Você aprende, você recomeça, você continua. E através de você seguir esse ciclo de erro, recomeço e continuo, cara, foi assim que eu conquistei muitas coisas. Inclusive, eu vou falar aqui de novo sobre esse assunto, porque realmente é uma coisa que fica muito na minha memória. Eu falo sempre aqui, acredito que você já conhece essa história de cabo a rabo, mas é a habilitação, né? Porque quanto tempo eu tô disposta a continuar? Quanto tempo eu tô disposta a fazer de novo? Eu fui reprovada 10 vezes na autoescola e qualquer pessoa no meu lugar, com toda certeza, não faria novamente. Eu não posso vir aqui e falar pra você assim, olha, é só pensar positivo, acreditar e vai dar tudo certo. Eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e falar isso pra você, porque não é só isso. Quando a gente deseja fazer algo que aquilo ali precisa dar certo, a pergunta não é, será que vai dar certo? E sim, por quanto tempo eu estou disposta e vou ter disposição de continuar para fazer isso dar certo. Exatamente por esse motivo que as nossas crenças importam, porque uma pessoa que acredita que nasceu para fracassar, ela com toda certeza, isso é um fato, tá? Ela desiste mais rápido. Ela interpreta qualquer obstáculo como prova de que ela não é capaz. Um dos motivos, né, da minha migração de trabalho, não vou nem falar carreira porque eu continuo trabalhando no digital, mas um dos motivos da minha migração de trabalho, que era presencial online, né, eu fazia muito mais, hoje eu tenho alunas fixas que já estão comigo há muito tempo, que fazem manutenção, mas eu não pego alunas novas para trabalhar. Por quê? Porque a crença é muito complicada. Você provavelmente já ouviu falar em marketing digital, né? Então, se a pessoa ela tem na cabeça dela que marketing digital ela já tentou várias vezes e nunca conseguiu, e que ela não vai conseguir fazer aquilo, não adianta uma pessoa pegar na mão dela, porque a crença dela fala muito mais forte. Eu sempre falo pra você que você é aquilo que você acredita. Uma pessoa que acredita que nasceu pra fracassar, de que nada dá certo na vida dela, ela vai desistir mais rápido. Ela interpreta ali qualquer obstáculo como prova de que ela não é de fato capaz. Mas uma pessoa que acredita que ela pode aprender, que ela vai errar, que ela vai dar o jeito, que ela ainda não conseguiu, mas ela vai continuar tentando até dar certo, ela permanece. E são essas pessoas que, com a constância, elas mudam muita coisa dentro da vida delas. E talvez o que as pessoas chamem ali de sorte, vibração, positividade, enfim, não sei o que é quântico,
Muitas vezes ela só aguentou e continuou dentro de um processo, de um trabalho que outras pessoas desistiram no meio do caminho. Então, não. Eu não acredito que pensamento positivo sozinho ele mude a vida de alguém. Mas também não acredito que você consiga construir algo muito incrível e bonito na sua vida acreditando que nada dá certo com pensamento negativo. Aquilo que você entra já pensando que não vai dar certo, anota, não vai dar certo. Então você tem que trabalhar primeiro na sua mente para quando você for colocar energia em cima desse projeto, esse projeto ele ser bem sucedido. Porque eu acredito sim na boa esperança, eu acredito sim na positividade, eu acredito sim no movimento, mas eu acredito muito mais na ação acompanhada com constância. Em autoconfiança, acompanhada de responsabilidade. Em vibração, acompanhada de movimento. Então, são coisas que se conversam, que andam juntas. A vida ela não vai te recompensar se você não pensar positivo. Isso é óbvio. A vida ela não vai te recompensar se você desistir. E talvez a crença mais importante que a gente possa cultivar e desenvolver seja essa mesmo, de tudo vai dar certo. Mas, para dar certo depende de mim. Se depender de mim, eu vou fazer. Porque é aquela frase que eu sempre falo, que eu levo pra minha vida. Não tem como dar errado aquilo que você tá muito disposta a dar certo. Você só precisa entender se realmente você quer pagar o preço, porque o preço é energia. Você alcançar, você vai precisar se desprender, você vai passar por obstáculos, você vai passar por desafio, você vai se frustrar, você vai sorrir, você vai ficar alegre. É uma montanha russa de emoções e você precisa entender que você vai entrar pro jogo já disposta a enfrentá-las. E quando você entra pro jogo pensando assim, olha, mesmo que aconteça alguma coisa errada, eu vou continuar, eu vou dar certo porque eu vou fazer dar certo, eu não vou desistir desse sonho, desse objetivo porque ele faz parte do que eu quero, de quem eu quero me tornar, pode ter certeza que isso vai acontecer. Pode não ser em 3 meses, em 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. E a pergunta que fica é, você tá disposta a acordar e dormir pensando nesse objetivo? Porque em todas as fases que você passa, você sofre desafios, mas os desafios é porque ele se apresenta pra você. E é por isso que as pessoas falam muito sobre sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Porque de um jeito ou de outro, você vai se deparar com obstáculos. Mas se você continua, segue em frente e procura soluções para resolver esse problema e passar por cima, você constrói resultados incríveis e você chega a lugares maravilhosos. E nunca, jamais vai ser em cima de certeza, em cima de perfeição, em cima das condições perfeitas, né? Porque não é a condição, e sim a força de vontade. A vontade de você permanecer dentro desse movimento em prol daquilo que você quer, mesmo quando você tem diversos momentos de dúvida. Mas se a certeza é o teu objetivo final, vai. Vai, porque se uma pessoa consegue fazer, você também consegue, eu acredito muito nisso. Muitas vezes não vai ser tão fácil, a gente não conhece também os bastidores da vida do outro, e então comparar nem é tão legal, porque você não pode medir a sua régua com a régua do outro, porque você não sabe as condições, e dificilmente, principalmente no Brasil, nós temos condições iguais, mas ele é teu sonho, sabe? E só você sabe o quanto ele é importante pra você. E ninguém vai fazer por você, ele é seu. Então, se ele é seu, tome propriedade, entendendo que vai acontecer coisas desafiadoras, vai acontecer coisas positivas. Muitas vezes, quando a gente fala de crença, a crença ela tá muito mais profunda do que você imagina. É a crença do automerecimento, é a crença do você se colocar em primeiro lugar para fazer aquilo. Tem uma coisa que eu acho muito bacana de dividir aqui com vocês, que quando eu comecei a estudar para trabalhar com a internet, trabalhar no digital, eu tinha os meus horários fixos para trabalhar. Então era o momento que eu entrava no meu quarto, trancava minha porta e falava, olha, eu vou sair daqui só tal hora, então se acontecer qualquer coisa, vocês segurem as pontas, porque eu preciso dentro desse período somente estudar. E eu fazia aquele compromisso, assim como eu fazia qualquer outro compromisso que não fosse pra mim, porque a gente tende a fazer melhor, a se dedicar mais quando a gente tem um compromisso com o outro, do que quando a gente tem um compromisso com a gente. E aí, essa crença de você não cumprir os seus combinados com você mesma também é um dos grandes fatores que acaba te atrasando na evolução das coisas. Então, a capacidade de resolver problema, ela tá aí para todos. Você só precisa, muitas vezes, mudar o conceito. Se esse problema fosse para outra pessoa, você resolveria na hora. Mas como é para você, você prefere ali postergar, deixar para amanhã, deixar para depois, ou até mesmo desistir.
Mas você não tem essa opção, não tem esse direito, por exemplo, quando você trabalha para o outro, quando você está no negócio, no projeto do outro. O outro só vira na sua cara, que no caso é o seu chefe, e fala assim, olha, eu não sei como você vai resolver isso, mas você tem que resolver isso, porque a gente precisa bater essa meta, a gente precisa entregar esse resultado, a gente precisa entregar esse trabalho, e eu tô contando com você e eu te pago para isso. E você dá o teu jeito. Então é isso, muitas vezes você tem que trocar dentro da sua mente, assim, caramba, e se fosse para outra pessoa, o que eu faria? E se eu tivesse nesse cenário onde meu chefe me pedisse isso daqui, eu faria? E por que que pra mim é mais desafiador? E eu sempre falo aqui com vocês sobre muita coisa na nossa vida ser treino. Eu, quando trabalhava no CLT, eu tinha muito essa questão, né, de entregar tudo pra ontem. Se meu chefe falasse, olha, Tamiris, eu quero esse projeto aqui pra 9 horas da manhã. Eu chegava em casa e, caramba, eu tenho que entregar o projeto amanhã, 9 horas da manhã. Eu chegava em casa e falava assim, eu vou enviar pra ele antes de meia-noite. Então, eu chegava às 6 horas da noite em casa, fazia o projeto e mandava por e-mail, ó, já tá pronto. Porque eu gostava sempre de me antecipar, gostava sempre de entregar antes. E quando eu comecei a trabalhar pra mim, eu falei assim, cara, o mesmo ritmo que eu seguia pro outro, pra fazer isso aqui dar certo, eu vou seguir pra mim. E nessa que eu fui fazendo isso, eu fui pegando o jeito, fui pegando ali o gostinho. Porque tudo que você fizer que for pra agregar na sua vida, você sente na pele, entendeu? Você sente na pele. Se você faz muito, você tem muito. Se você faz pouco, você tem pouco. Hoje, inclusive, esse é um dos meus pontos de desafio. Por exemplo, eu trabalho pra mim e eu trabalho prestando serviço. Você acredita que eu não consigo entregar um serviço se o meu estiver atrasado? Então, quando eu tenho um serviço pra entregar pra alguém, pra minha cabeça pensar, pra eu ficar tranquila, pra eu ter criatividade, conseguir entregar um trabalho legal, o meu precisa estar ok. Porque eu não consigo ter essa sensação mais de deixar o meu pra depois e priorizar o trabalho do outro, porque eu sei que o meu ele vai surtir efeito diretamente na minha vida. E o outro, ele provavelmente está ali me pagando um valor X para eu entregar um trabalho que vai acrescentar muito na vida da empresa dele, sabe? E aí você vai mudando os seus hábitos, mudando a forma como você vai pensando, vai sentindo o gostinho, né, desse resultado super incrível na sua vida, e depois fica até mais desafiador você não ter disciplina e não cumprir com os combinados com você mesmo. Então, cumpra os seus combinados, vai até o fim, se coloque um prazo e seja positiva, tá? E quando acontecer algo de desafio, entenda que por mais que você se sinta perdida, você vai encontrar a solução, porque no final a gente encontra a solução para tudo. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida. Um beijo, não esqueça de curtir, de seguir e comentar para você continuar acompanhando os vídeos aqui no canal. Muita gente que me acompanha aqui, que assiste os vídeos e não tá inscrito, acaba esquecendo, eu sei como é que é, porque eu também faço isso, mas tô passando aqui pra te lembrar, tá bom? Até amanhã, hein? Beijo, tchau!